Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 2 de outubro, nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer os juízes eleitorais de Santos. A titular da 118ª Zona Eleitoral, doutora Gislaine Cândido, e o titular da 273ª Zona Eleitoral, doutor Walter Luiz Esteves de Azevedo. E agora nós vamos conhecer as manchetes dos principais jornais e sites de hoje, começando pelo jornal Folha de São Paulo. Alckmin não cumpriu 4 de cada 10 promessas de 2010. O Estado de São Paulo, Aécio e Marina atacam uso dos Correios em campanha. A Tribuna de Santos, Dilma vence em Cubatão, diz Instituto de Pesquisas A Tribuna. Santa Portal, medidas para que o país possa enfrentar o ebola são discutidas na Fiocruz. BocNews, construção da segunda fase do VLT em Santos terá início em 2015. G1, Santos e região. Carro pega fogo na rodovia Padre Manuel da Nóbrega. UOL, ex-diretor da Petrobras afirma ter recebido 23 milhões de dólares da Odebrecht. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos fazer um balanço das providências da Justiça Eleitoral em Santos com relação às eleições gerais de domingo, dia 5 de outubro. E vamos também dirimir dúvidas de eleitores com relação ao pleito de domingo que vem. E mais do que isso, vamos saber também quais são as orientações e recomendações da Justiça Eleitoral, por meio dos nossos convidados de hoje, ambos juízes eleitorais, a respeito do pleito de domingo, para que ele possa transcorrer de maneira tranquila, em ordem, de forma respeitosa, como exatamente exigem os postulados da democracia. É importante que tenhamos em Santos no domingo, na região e em todo o país, uma eleição tranquila, uma festa da cidadania, uma festa, enfim, da democracia. Mas nós vamos falar mais sobre tudo isso daqui a pouco, logo após um breve intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Você sabia? Enquanto você se aperta no metrô, paga caro pelo transporte e as obras nunca terminam, a Alckmin utiliza o helicóptero do governo para buscar a família no aeroporto. Você pode até gostar do Alckmin, mas ele não está nem aí para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 2 de outubro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer a juíza titular da 118ª Zona Eleitoral de Santos, Gislaine Cândido, e também o juiz titular da 273ª Zona Eleitoral da cidade, Walter Luiz Esteves de Azevedo.
Eu gostaria de começar essa entrevista com a doutora Gislene, lhe fazendo uma pergunta bem objetiva. Está tudo pronto para as eleições de domingo? Do ponto de vista da Justiça Eleitoral, doutora Gislene, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Chico, bom dia, Walter, meu colega, juiz eleitoral também. Não posso deixar de falar bom dia para todos vocês que estão aí nesse momento, tomando seu café da manhã, iniciando seu dia de trabalho. É assim, com muito prazer que eu estou compartilhando esse momento com vocês e podendo falar desse momento relevante do nosso país. Sem dúvida, aqui em Santos, nós estamos prontos. E isso advém de um trabalho preventivo. Nós estamos procurando atuar neste ano de uma forma com maior sintonia. Eu acredito que muitos perguntam qual é a novidade da Justiça Eleitoral em 2014. E eu falo, a novidade não é uma só. Ela é um conjunto de fatores, ela é a experiência, o amadurecimento da Justiça Eleitoral com 18 anos de um sistema brasileiro de urnas eletrônicas. Sim. Isso permite que hoje a gente trabalhe com mais tranquilidade, mais preparados. Nós atuamos na forma de prevenir os problemas, prevenir as irregularidades e facilita também para os tribunais superiores, porque senão o serviço acumularia tudo centralizado e não é essa a intenção. A intenção é que nós, aqui em Santos, já vamos conseguindo nos organizar, termos as eleições tranquilas e sem levar problemas até o final da apuração. É o que todos nós esperamos, sem dúvida nenhuma. Dr. Walter, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque mais uma vez. Aproveitando o gancho deixado pela doutora Gislene com relação ao amadurecimento da Justiça Eleitoral, o senhor entende que esse processo de amadurecimento também hoje está mais presente junto ao eleitor, junto aos candidatos? Sim, a democracia ela é valor, mas ela também é fato, né? Que se constrói. Vai se construindo aos poucos, geração após geração, eleição após eleição, prática democrática após prática democrática, vai se construindo. E o eleitor está mais maduro. Eu acho que nós já vencemos problemas que nós tivemos no passado, problemas sérios, e nós temos ainda outros grandes desafios. Eu acredito que o principal desafio que a Justiça Eleitoral e os eleitores devem enfrentar daqui para frente é o abuso do poder econômico nas eleições. Ainda presente, é ainda uma prática nefasta, uma prática ruim, que atenta contra a democracia. Provavelmente hoje é um dos principais problemas que a democracia brasileira tem e que nós devemos enfrentar de frente. Nós devemos enfrentar. Nós devemos fazer face a esse risco à democracia que ainda existe. A gente já ouve que há candidato oferecendo isso, oferecendo aquilo, prometendo uma coisa, prometendo outra. A gente já sabe que se pôs preço nos votos, né? Nós já temos notícia disso. E vai aí um apelo ao eleitor. O eleitor não se submeter a esse tipo de prática, não se render a esse tipo de prática. O eleitor precisa, todos nós precisamos entender que quem cria riqueza na sociedade é a sociedade, é o eleitor. Os políticos, assim como os juízes, nós não criamos riqueza. Nós apenas administramos a riqueza que a sociedade constrói. Sem dúvida. E o eleitor precisa se conscientizar da importância de que ele é o sujeito, de que ele é o agente, de que ele é a pessoa mais importante dentro da democracia. E não é por R$50 ou por R$80, como se fala que será nessa eleição o preço do voto, R$80 para deputado, que o eleitor deve se submeter a isso. O eleitor deve entender que ele vai pagar essa conta mais tarde, porque é só ele quem paga, só ele quem produz, é o eleitor quem produz, e é ele quem vai pagar mais tarde essa conta. Então é preciso que o eleitor não se submeta a essas regras e, se souber disso, faça uma denúncia formal à Justiça Eleitoral para que nós possamos tomar as medidas necessárias para coibir esse tipo de prática. Existe, aproveitar esse gancho, Dr. Walter, existe algum número, algum telefone que, por exemplo, que o eleitor que constate uma situação como essa, um abuso dessa ordem, ele possa ligar rapidamente ou ele precisa formalizar por meio de uma petição, por meio de um advogado, enfim? Não, o abuso do poder econômico é crime. Ele pode se valer de qualquer um dos telefones de denúncia. É caso, inclusive, de polícia. Sim.
E nós já fizemos reuniões com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, estão todos alertas e estão todos dispostos em condições de imediatamente coibir essas práticas. Então, qualquer um dos meios de denúncia que coloque o eleitor em contato com a polícia pode ser utilizado. Então, portanto, recorrer à polícia nesses casos é a orientação da Justiça Eleitoral e, de fato, essa prática tem que ser abolida no Brasil. E é por isso que o Brasil precisa, sobretudo, de uma reforma política. Nós falamos muito nisso aqui, é a chamada reforma mãe, porque é fundamental acabar com esse tipo de prática que, lamentavelmente, ainda perdura no Brasil. Agora, doutora Gislene, a Zona 118, que a senhora é titular, ela cuida da documentação, basicamente, enfim, de todo o processo, o procedimento que envolve partidos, candidatos, prestação de contas. Em relação a isso, este ano, nesta eleição, a Justiça Eleitoral teve mais trabalho ou os candidatos estão mais, vamos dizer assim, mais preparados, já conhecendo todo o trâmite, enfim, e as coisas têm funcionado mais rapidamente? Eu acredito que nós temos um novo perfil do brasileiro. E isso atinge a todos nós, a Justiça Eleitoral, os políticos e o próprio eleitor. Nesse novo perfil, há uma sintonia maior entre as instituições. Por exemplo, aqui em Santos, o que nós temos vivenciado? Há uma harmonia dos diversos setores. A Justiça Eleitoral comparecia sempre com todos os juízes eleitorais de Santos. Nós temos 3 zonas eleitorais, Sim. 3 juízes eleitorais. Todos compareciam a essas reuniões que eram, na realidade, verdadeiros encontros, diálogos. Nós debatíamos entre nós de uma forma construtiva como nós vamos organizar essas eleições 2014. Então eu percebo que com isso, o próprio eleitor, o cidadão andando na cidade deve ter percebido. Nós não vimos tantas irregularidades na propaganda eleitoral. Em Santos? Isso é fantástico, o respeito que existiu. Em estatística, nós nos aproximamos de 0. Na nossa zona eleitoral, que é a zona mãe de Santos, que cuida numa eleição global, no final, primeiro preparar ambientes, as pesquisas de ambientações locais de votação, voto em trânsito e tudo mais, e ao final na apuração. No mais, nós estamos sempre trabalhando em conjunto. Isso está tendo um resultado fantástico. Eu ia até comentar sobre a estatística na 118, Sim. que é a zona eleitoral onde eu sou juíza. Ali nós tivemos 18 denúncias. Das 18, 6 eram reencaminhamento, 3 não eram irregularidades. Eu sei que no fim nós fomos ver, gente, tem em torno de umas 10, 11 denúncias. Feita a denúncia e apurada pelo oficial de justiça a constatação, é intimada a pessoa responsável, o partido responsável, a coligação responsável, tinha que tirar essa propaganda irregular. Nós tivemos 100% de atendimento nesses mandados. Ótimo. E com relação a 273, doutor Walter, muitas denúncias, como é que o senhor está acompanhando esse processo, enfim, a questão principalmente da propaganda irregular? Nós tivemos um pouco mais. Nós fizemos uma reunião prévia com os partidos políticos, explicando as regras da propaganda e solicitamos o apoio deles para que essas regras fossem cumpridas. E realmente aqui em Santos parece que nós conseguimos um resultado bom. Ainda não foi 100%, mas é um resultado bastante bom. Eu tive apenas 2 casos em que a ordem para a remoção da propaganda não foi cumprida, só que me pareceu que se tratou de esquecimento. Havia do mesmo candidato mais de uma propaganda irregular, ele retirou 2 e deixou uma. Sim. E nós tivemos alguns poucos casos de propaganda que colocou em risco o trânsito. E essas foram também removidas, né? Mas no geral observa-se, né, doutor, que em relação a outras eleições, eu lembro de uma época de eleições onde era permitido a colocação, a fixação de banners nos postes da cidade, vocês devem lembrar disso. Aquilo era um horror, mas era um horror, era uma vergonha, a cidade inteira lotada de postes.
uma providência magnífica, no sentido de se proibir esse tipo de coisa definitivamente. E na próxima, me parece, doutor Aldo, que já o cavalete não pode, né? Não pode. Ótimo também. Serão... Ninguém quer os cavaletes. Quer, mas... A população não quer os cavaletes e finalmente há uma legislação para isso para a próxima. A próxima, né? Então, tomara que vingue e se resolva também mais esse problema. Nós até falamos para eles, se adaptem já nessa, já utilizem menos, embora possa. Agora, doutor Walter, e com relação a essa questão, por exemplo, da compra de votos? Existe já alguma denúncia formalizada em relação a isso? Nós temos alguma situação grave nesse aspecto? Não, na minha zona eleitoral ainda não tenho nenhuma. Deixa eu aproveitar, é possível também recorrer diretamente à Justiça Eleitoral, levar a notícia diretamente à Justiça Eleitoral ou ao Ministério Público Eleitoral. Sim. Também é possível levar a notícia desse tipo de crime à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral. Inclusive no domingo, no dia 5. Inclusive nós estamos à disposição, principalmente no dia 5, né? Uhum. Estamos à disposição. Não, eu não tenho denúncia formal na 276, mas a gente anda na rua, né? Vai ao barbeiro, vai à feira, conversa com o supermercado, e a gente vai conversando, vai andando e a gente ouve, né? Uhum. E a gente tem notícia do que se passa. Então, volto a dizer, por que essa prática é extremamente nefasta? Porque isso custa muito dinheiro, muito. É um dispêndio muito grande. Então, é preciso que o eleitor pense de onde vai sair esse dinheiro. Sim. Alguém está financiando isso. Quem está financiando? E, principalmente, qual a intenção da pessoa que financia isso? É preciso que todos nós tenhamos claro na mente que o Estado existe para o bem comum. Toda vez que os recursos do Estado são privatizados, ou seja, eles se voltam não para o bem comum, mas eles se voltam para o bem de uma pessoa ou de um pequeno grupo, existe corrupção. Toda vez que o Estado não busca mais o bem comum, mas busca o bem de poucos, existe corrupção. Então precisa pensar, por que a pessoa está colocando dinheiro nisso? Qual a intenção que ela tem? O que ela vai exigir em troca? O eleitor precisa ficar atento a isso. Uma coisa também que seria bom, talvez, todos nós fazermos, é consultar nos sites dos tribunais quem está financiando as campanhas dos candidatos. Essa é uma informação que eu acho importante para a definição do voto. Ver quem são os indivíduos, as empresas que estão financiando esses candidatos. Para saber se essas pessoas, essas empresas, elas têm uma ligação ideológica com o candidato. Para ver o quanto que essas empresas e pessoas já fizeram em favor do bem comum. Uhum. E quais são as empresas e pessoas das quais a gente pode desconfiar. Sem dúvida. E verifica-se que a legislação avançou muito, porque além disso, dessa providência que o Dr. Walter faz referência também, hoje em dia a prestação de contas é algo muito rigoroso por parte da Justiça Eleitoral. Então os candidatos também têm que ficar atentos a isso. Não adianta mais dizer que ele não ganhou nada, não recebi nada, e não sei o que, não gastei nada, quando se vê, até por conta de anúncios em jornal, que o valor sai do lado, etc. e tal. Então é preciso justificar corretamente, não, doutora? Eu vejo a Justiça Eleitoral, ela é um instrumento da democracia. Como instrumento, ela integra um arsenal de fatores para buscar cada vez mais isenções, idoneidade, credibilidade no nosso processo eleitoral. Isso não se constrói do dia para a noite. O nosso país precisa de história e eu acredito que é isso que nós estamos fazendo. Nós sabemos que, historicamente, as estatísticas quanto à compra de votos eram maiores. Isso tem diminuído e drasticamente. E há de continuar diminuindo. Nós temos que buscar situações ideais, nós temos que acreditar nelas. É nesse sentido que a Justiça Eleitoral atua. Nós acreditamos, inclusive porque como são os três poderes que atuam de forma independente, mas também colaborando um com o outro, é um momento em que o Poder Judiciário colabora com os que serão eleitos para o Legislativo e o Executivo. Então isso é uma busca de um maior equilíbrio, inclusive dessas
questões patrimoniais que o Walter está levantando. Sem dúvida nenhuma, democracia é um processo, né? Nós vivemos no Brasil um período de 20 anos, 2 décadas sem democracia, um período de ditadura, e depois reconquistamos a normalidade democrática. Esse é um processo de aprendizado, e a cada eleição aprendemos mais, avançamos mais, e a própria justiça eleitoral é uma prova disso, ou seja, dos avanços e das conquistas ao longo dos últimos anos. Eu peço a licença dos senhores, nós vamos para mais um rápido intervalo e nós voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Para cuidar de quem mais precisa, o PT sempre enfrentou resistências, com coragem e garra. Foi assim com Minha Casa Minha Vida e com Farmácia Popular. Vote em quem luta pelo povo. Vote nos deputados do PT. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 2 de outubro. Estamos ao vivo e recebendo hoje, com muito prazer, 2 juízes eleitorais de Santos. A titular da 118ª Zona Eleitoral da cidade, Gislaine Cândido, e o titular da 273ª Zona Eleitoral de Santos, Walter Luiz Esteves de Azevedo. E agora, senhoras, eu queria falar um pouco a respeito das proibições do dia da eleição, especialmente a boca de urna, porque há candidatos aí renitentes que insistem em fazer boca de urna, jogar e inundar a cidade, os locais de votação de santinhos na madrugada anterior da eleição, sob aquela, acreditando que o eleitor que não sabe em quem votar, chega na hora, pega no chão um santinho qualquer e vai para votar, embora a Prefeitura de Santos esteja prometendo que esse tipo de coisa este ano não vai acontecer. Vai haver um mutirão de limpeza durante a madrugada para impedir esse estado de coisa. Do ponto de vista da Justiça Eleitoral, doutora Gislaine, quais as providências para se coibir a boca de urna? Tem sido tomada assim. Tudo na forma preventiva, nós estamos organizados a prevenir isso. O próprio Paulo, nosso prefeito, comentou, nós vamos buscar uma cidade limpa. Se gastar um dinheiro com os santinhos vai ser um desperdício, porque nós vamos limpar a cidade já durante toda a madrugada e ao longo do dia do pleito, sem dúvida. Ah, também ao longo do dia. Isso Ótimo. vai ser cuidado. E a boca de urna, ficou muito claro, nós demos instruções aos nossos mais de 2.000 mesários, a Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, estão todos, nós somos uníssonos para evitar a boca de urna. Principalmente que o eleitor possa chegar no local de votação tranquilo. Você tem que entrar lá e não ficar sendo assediado por pessoas, por grupos, por equipes uniformizadas. Isso é crime eleitoral e nós vamos inibir, sim. A forma é essa, principalmente por ter procurado dialogar com os próprios partidos, porque eles têm interferência com os candidatos, com aqueles que aderem aos candidatos e vão trabalhar com eles. E nós temos esperança de ter uma resposta positiva sobre isso, assim como nós tivemos ao longo de todos esses dias, que no pleito, no dia do voto, aconteça o mesmo. Eu até brinquei com o pessoal lá e falei, olha, durante o período da propaganda eleitoral, o tempo é de vocês. Vocês vão às ruas, vocês ocupam o espaço público, as vias públicas. Sim. Nós abrimos espaço para que mostrem as suas campanhas, os seus projetos. Mas no dia do voto é o dia do eleitor. Aí
É a nossa vez, é a vez do cidadão. É para isso que a Justiça Eleitoral atua. Que o seu voto possa ser feito com tranquilidade, com segurança, com sigilo, porque é muito necessário. É interessante, o trabalho da Justiça Eleitoral, eu falo que ele é efervescente, ele é vibrante, porque nós lidamos até com conceitos que às vezes parecem antagônicos, e nós temos que harmonizá-los, porque o voto é secreto. Você vai, vota e tem que ficar anônimo. No entanto, a Justiça Eleitoral, além de garantir esse princípio do sigilo, ela tem que garantir também a publicidade desse voto. O conteúdo desse voto tem que ser computado de forma idônea e correta e pública. A apuração tem que ser rápida. Isso dá também uma maior segurança ao processo eleitoral do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Antigamente era no voto, era voto a voto, naquelas mesas ali nas zonas de apuração, e ali, olha, ali acontecia coisas do Arco da Velha. Mas enfim, doutor Walter, com relação, agora, a doutora Gislene explicou muito bem a questão da boca de urna, da proibição, enfim. Mas e com relação à manifestação do cidadão, manifestação individual? Ele está liberado para isso? Então, é proibida qualquer propaganda eleitoral no dia do pleito. Tá. É terminantemente proibida. Então, não se tolerará boca de urna, distribuição de material, a presença de grupos uniformizados. A orientação é de que a polícia coíba isso, e o pedido é que o eleitor denuncie a existência desse tipo de prática. O que é permitido? A manifestação individual e silenciosa do eleitor. Sim. Então, o eleitor, individualmente e em silêncio, pode manifestar essa opção por um candidato ou por outro. O que é essa manifestação? Quais são os mecanismos que a lei e as resoluções do TSE prevêem para isso? O eleitor pode usar bandeira, dístico, bottom, ele pode utilizar. Ele pode ter colante no seu carro? Pode ter colante no seu carro sem problema nenhum. Agora, é a manifestação individual, não a tentativa de influenciar os outros. Se a pessoa passa a querer influenciar outros, aí já não é mais manifestação individual de preferência, já é propaganda. Sim. Já é a tentativa de influenciar a vontade dos outros. Então, por exemplo, pode usar bandeira? Pode usar bandeira. Ficar agitando a bandeira na esquina, correndo com a bandeira no posto de votação, não pode. Pode usar um dístico no carro? Pode. Pôr uma placa de 2 metros quadrados em cima do carro e estacioná-lo na frente do posto de votação? Não pode. A questão da camiseta. A questão da camiseta é uma questão complicada. Por quê? Porque atualmente a lei diz que o candidato não pode dar a eleitor nenhuma espécie de bem que possa se traduzir em vantagem econômica. Camiseta é considerada vantagem econômica. Então não se pode distribuir camiseta para eleitor, porque distribuir camiseta para eleitor significa abuso do poder econômico, é crime. Então, como é que o eleitor então, pode com o seu disco? Pode. Com a camiseta? Não pode. Não pode. Então, essa é a e aqui a resolução do TSE, ela enumera, ela diz um por um quais são os itens que a pessoa pode utilizar. Então, volto a insistir, não é permitida a propaganda, é permitida só essa manifestação individual e silenciosa de preferência. Muito bem. Agora, doutora Gislene, uma outra questão que preocupa muito o eleitor, principalmente o eleitor que tem dificuldade para locomoção, enfim, algum tipo de deficiência, é a questão da acessibilidade. Né? Muitas vezes os locais não são, mesmo aqueles locais destinados a isso, às vezes não são os ideais para as pessoas poderem exercer na plenitude o direito do voto. Que tipo de providências foram adotadas em relação à acessibilidade? Existem sim. Quando nós estabelecemos os locais de votação, nós já procuramos ver onde tem escadas, onde existe a possibilidade de elevador, sempre preocupados em colocar a sessão eleitoral especial em locais já acessíveis. Que ele não precise, aquele que tem a dificuldade de deambulação, que ele não precise subir uma escada. Ou precisa existir o elevador, ou a sessão eleitoral especial estará no térreo.
Isso foi cuidado. Qual a nossa dificuldade? Por isso que eu falo que a segurança, o nosso trabalho agora, a forma de tudo estar organizado depende de todos. Nós temos que também nos manifestar. A pessoa que tinha dificuldade de locomoção, ela tinha que ter informado o cartório eleitoral. Porque às vezes o título eleitoral dela está numa sessão eleitoral que não é de fácil acessibilidade, mas nós não sabíamos disso. Aqueles que informaram tiveram as suas inscrições na sessão de fácil acessibilidade. Quando ocorre a dificuldade é porque nós não sabíamos, nós não fomos informados. Então, que isso fique até para as próximas eleições. Sim. Informem no cartório eleitoral, porque a nossa intenção é que vocês tenham acesso. Esse ano, inclusive, tem a novidade do áudio. O áudio já existia nas urnas, mas ainda não era utilizado, habilitado em todas as sessões eleitorais. Agora é possível. A pessoa com deficiência visual, que além de utilizar o sistema Braille, ela também, é mais fácil se ela põe um fone de ouvido e também tem a confirmação auditiva. Nesse caso, houve uma inserção maior, porque antes precisava ir à sessão eleitoral especial, agora não. A urna é habilitada naquele momento para que ele possa utilizar o áudio. Todas as urnas? Em todas as urnas. Também exigia, eu até falo, também exigia que tivessem nos informado, porque aí nós não tínhamos fones para todas as urnas. Mas eu tenho certeza que os mesários irão buscar, nem que seja em outras urnas, em outra pelo sessão menos eleitoral. interfone em cada escola, né? A intenção é a inserção, que cada vez mais possam votar junto da família. Então, mais uma outra bela providência essa e assim vai se avançando aos poucos. Agora, doutor Walter, as pessoas que, por exemplo, que não têm o título de eleitor, que perderam, até porque de repente as pessoas começam a procurar agora, né? As vésperas da eleição, onde é que está meu título, não sei o quê. Agora que as pessoas começam a se preocupar. Infelizmente as coisas acontecem assim. Essas pessoas, de repente, perderam o título. Podem se dirigir ao local de votação? Podem votar? Enfim. Podem. O prazo para solicitar a segunda via acabou. Mas a pessoa pode votar sem o título. Ela deve se apresentar à sua sessão eleitoral com um documento de identidade com foto. Aliás, todos nós devemos nos apresentar às sessões eleitorais com pelo menos um documento de identidade com foto. Sem o documento de identidade com foto, não é possível a votação. A votação só com o título eleitoral não é possível. É um título e mais um documento com foto. Exatamente. Se a pessoa não tiver o título e não se lembrar em que sessão eleitoral ela vota, ela deve procurar imediatamente o cartório eleitoral e o cartório eleitoral vai localizar o ponto de votação dessa pessoa. Se a pessoa não tiver tempo nesses dias até a eleição de ir ao cartório eleitoral ou telefonar ao cartório eleitoral, ela pode fazer a consulta no site do TSE. No site do TSE é possível a pessoa descobrir, ter os seus dados eleitorais todos, ela pode consultar todos os seus dados eleitorais. Se ela não tiver tempo também de consultar o site do TSE, não tiver essa oportunidade, se ela se lembrar pelo menos da escola onde ela vota, em todas as escolas há uma lista com todos os eleitores daquela escola, de todas as sessões localizadas naquela escola. Então ela pode se apresentar no dia e essa relação é consultada e vai saber onde é a sessão eleitoral que ela vota. Se ela não dá para alegar que não dá para votar, né? Tem que votar, né? Se ela não lembrar nem da escola, aí ela vai ter que ir no cartório eleitoral. Não tem jeito. Então, vai funcionar no domingo também. Que vai funcionar no domingo também. Mas ela tem que ir ao cartório eleitoral. É verdade. Agora, uma outra novidade, pelo menos aqui para nós, doutora Gislaine, é o voto em trânsito. Sim. Como é que vai funcionar? É verdade. Os 3 juízes eleitorais, nós nos reunimos, dialogamos a respeito disso, buscar os melhores locais para isso. Como aqui é uma cidade turística, para nossa sorte, uma cidade bonita, as pessoas, nós imaginamos que a maioria de voto em trânsito adviria do turismo. Então, no caso, eles estão colocados no Gonzaga e na Ponta da Praia. Sim. No Gonzaga é a escola Ramos Lopes, que é até da sua zona eleitoral, né, Walter?
Isso. E na ponta da praia é um campus. É a Unifesp, o antigo Jangadeiro. O antigo Jangadeiro ali na Avenida da Praia, inclusive. Isso. Exato. Então, nós imaginamos que vai ficar bem fácil para fazer uso do voto em trânsito. A pessoa pode ir, pode votar sem problema nenhum. Desde que ela tenha informado. Eles tiveram um prazo que venceu dia 21 de agosto. Vocês devem lembrar disso. Quem ia viajar tinha que fazer a sua inscrição numa sessão eleitoral de voto em trânsito. Precisava fazer essa comunicação. Porque todo eleitor tem um único local para votar. E isso é uma igualdade das nossas eleições. Isso é ótimo. A cada um de nós, um voto. Isso é o princípio da igualdade amplo e perfeito. Sim. Nós temos poder igual. Só que para isso tem algumas consequências. Não dá para ficar inscrito numa zona eleitoral que tenha uma sessão em trânsito e também pretender, não viajei mais, agora eu fiquei na minha cidade, eu vou votar. Não é assim. É tudo muito organizado. Precisaria ter informado. Eu vou estar em outra cidade, a cidade será tal. Então, aí sim, existiria a transferência e ocorreu aqueles que avisaram. Houve a transferência e vai poder realizar o voto em trânsito. Mas isso só vale para presidente? Só para presidente da República. Só para presidente da República. Presidente da República. Rapidamente, o eleitor de Santos que se inscreveu para votar fora de Santos, que imaginou que estaria fora de Santos no dia da eleição, e mudou de ideia, ficou em Santos, não fez a viagem, ele não vai poder votar em Santos. Ele estará impedido de votar na sua sessão eleitoral. Ele terá que justificar como se ele estivesse fora do domicílio eleitoral. Então, se o eleitor de Santos se inscrever, é bom que fique claro isso, porque a pessoa vai chegar na sua sessão eleitoral e vai estranhar, porque ela não vai poder votar, porque vai estar lá como impedido. É porque ela, ao comunicar que estaria fora da cidade, ela transferiu o seu domicílio eleitoral para fora de Santos. Então, no pleito, ela será considerada como fora do seu domicílio eleitoral e terá que justificar a ausência. Essa prática vale, doutora Gislene, doutora Walter, para o segundo turno? É o mesmo procedimento ou já encerrou o prazo ou a pessoa pode, porque nós não sabemos se vamos ter segundo turno ou não. Um eventual segundo turno, abre-se prazo novamente para isso? Não, o prazo foi único. Mas a pessoa sempre lembrando que, embora pareça assim, estou impedida de votar, na realidade é buscando a segurança dos votos, porque assim cada um vota uma única vez. Imagine se pudesse votar em 2 locais, a possibilidade de fraude seria maior. Lógico, evidente. Você pode votar num local e alguém se passar por você na outra cidade. Num outro local. Então, quer dizer que de qualquer forma a pessoa que não se cadastrou para votar na outra cidade, ela vai ter que necessariamente, se estiver fora de Santos, justificar o voto. Exatamente. Onde ela estiver. Exatamente. Em qualquer cidade que ela estiver, ela vai lá no cartório ou no correio. No próprio posto de votação. Qualquer a justificativa é na própria escola onde haja votação. Isso em qualquer cidade do Brasil. Isso é importante também, outro avanço também importante, porque antigamente a pessoa tinha que ir para o correio, era uma fila quilométrica, era uma coisa complicadíssima. Agora não, agora qualquer local de votação. Isso desapareceu, inclusive tem até a seção que recebe as justificativas. Sempre que possível nós deixamos uma urna própria para isso, até para evitar as filas. Se puderem já levar o formulário que é obtido online. Atualmente é tudo eletrônico, com muita facilidade. Só que não se esqueçam, levem o formulário, já pode preencher antes, mas não pode assinar. Os nossos mesários estão instruídos que tem que assinar na frente dele para demonstrar que é a própria pessoa. E da mesma forma, para justificar o voto, precisa levar um documento identificador. Um documento que tenha a sua foto, a sua identidade. E também você precisa saber o número da sua zona eleitoral e da sua sessão eleitoral, porque isso é anotado no formulário. E com relação, doutor Walter, à questão da lei seca, ela não existe mais, né? Não, senhor. Antigamente a lei seca era proibido uma caipirinha, uma cervejinha no dia da eleição. Agora está liberado? A lei seca, na verdade, ela tem uma previsão geral no Código Eleitoral, mas ela dependia de regulamentação da Autoridade Policial Geral do Estado, em outras palavras, do Secretário de Segurança Pública.
E o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo não viu necessidade mais de estabelecer essa restrição no Estado de São Paulo. Pelo número de ocorrências, pela estatística, ele não viu mais necessidade, então pelo menos no Estado de São Paulo não existe mais a restrição. Essa restrição, né? Tá certo. E hoje, quinta-feira, é o último dia do horário eleitoral. Acaba hoje o horário eleitoral, também as inserções comerciais, e teremos à noite o último debate entre os presidenciáveis, entre os candidatos à presidência da República. Depois serão 48 horas que não pode fazer propaganda, não pode fazer nada, né? Depende do tipo de propaganda, porque a propaganda, principalmente que nós juízes eleitorais estamos cuidando agora, que é a propaganda ostensiva, a propaganda que aparece, é o outdoor, o banner, as camisetas, andar em grupo organizado, demonstrando qual é o seu candidato, as passeatas, os veículos que tem aqueles jingles. Jingle de som, carros de som. Isso tudo pode existir até a véspera do dia da eleição, até as 10 horas da noite. A partir disso, é proibido, é crime eleitoral. Tá o certo. Abuso da propaganda é crime. Tá certo. Doutora Gislene, peço a licença, doutor Walter, vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. São Paulo precisa de deputados com coragem para encarar qualquer resistência pelo bem do nosso povo. Que lutem e enfrentem os problemas pelas famílias que mais precisam. Por isso, vote nos deputados do PT. Vote 13. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 2 de outubro. Estamos às vésperas das eleições gerais de domingo e recebendo hoje, com muito prazer, 2 juízes eleitorais de Santos. A juíza titular da Zona 118, Gislene Cândido, e o juiz titular da Zona 273, Walter Luiz Esteves de Azevedo. Doutor Walter, eu queria agora saber do senhor o seguinte: qual é a avaliação da Justiça Eleitoral com relação ao tempo médio de votação do eleitor nesse processo? Serão 5 votos. Para deputado estadual, nessa sequência, se eu estiver errado, por favor, me corrija, doutor Walter. Deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Nessa ordem. Qual é o tempo médio que os senhores estão calculando para isso? Olha, eu agradeço demais a pergunta, porque esse pode ser um motivo de dificuldades no dia da eleição. O tribunal faz um cálculo de que cada eleitor demora de 1 a 3 minutos. 1 a 3 minutos? De 1 a 3 minutos na votação. Porque é preciso que ele digite, confirme, né? Isso ele vai ter que fazer 5 vezes. São mais ou menos 400 a 450 eleitores em cada sessão eleitoral. Sim. Então, se correr tudo certinho, tudo muito em ordem, nós vamos terminar por volta de 17h20, 17h15 a votação. Isso se correr tudo muito, muito bem. E para que isso ocorra, para que corra tudo muito bem, nós pedimos ao eleitor que leve a cola. É preciso levar a cola. Porque eu acho que, a não ser pessoa privilegiada, né, que tem uma memória fora do comum, acredito que a maioria de nós é incapaz de guardar toda aquela sequência enorme de números. Para deputado... estadual são 5. 5 algarismos. 4 para federal. 4 para federal. 9. 3 para senador. 12. 2 para governador. E 16. 16 números, é muita coisa. Então, a própria Justiça Eleitoral
está distribuindo um impresso em que o eleitor pode preencher os quadrinhos para levar a cola pronta. Nós solicitamos aos presidentes de sessão que orientem os secretários, que são as pessoas que organizam as filas na sessão, que perguntem ao eleitor: olha, o senhor, a senhora trouxe a colinha, está com a anotação pronta? Não está? A senhora não gostaria de fazer agora? Convida a pessoa aí até o mural com os nomes e números de candidatos, para que a pessoa faça a sua colinha ali na hora. Nós não queremos interferir no voto da pessoa e não estamos querendo ser grosseiros ou coisa que o valha. Estamos tentando ajudar. Então, por favor, recebam bem essa solicitação que será feita pelos secretários. É importante, senão de repente o eleitor vai sentir: eu vou denunciar, eu vou fazer uma denúncia aqui. Imagina parar no meio do voto, eu esqueci o número. Esqueci o número. Então, e acontece, então. Acontece, a pessoa fica ali, claro. É difícil. Eu não arriscaria ir votar sem a colinha. Claro. Então eu aconselho todos. Não, e nós temos uma arriscarem. população importante também. Santos é uma cidade que tem 20% da sua população de idosos, né? E muitas vezes os idosos acabam demorando naturalmente um pouco mais do que as pessoas mais jovens nesse procedimento eleitoral. Então é importante que as pessoas realmente sejam bem orientadas nesse sentido para que o pleito transcorra normalmente. E se acontecer de as filas se tornarem quilométricas, doutora Gislene, qual é o procedimento? Senha, enfim, como é que vai ser? Chico, se me permite dizer, não vão acontecer essas filas. Não vão acontecer. A doutora Gislene é otimista. Nós estamos trabalhando para isso. Eu vou ficar muito triste se eu ver filas paradas. Foram muitos diálogos, nós estamos muito empenhados. Aliás, cidadão, fique sabendo, todo o nosso trabalho na Justiça Eleitoral é público. Compareçam, vejam como nós estamos trabalhando. Vejam a preparação das urnas, para verem por que nós acreditamos que essas filas não vão se formar. Vejam as nossas reuniões, dialogando a respeito disso. Até estava falando, termina 17h15, 16h20. Por quê? Porque sempre tem aquele que chega de última hora. A gente nem sabe o motivo, ele pode ter os seus motivos. Sim, né? Pode estar trabalhando, muita gente trabalha. Exato, de preferência que vá mais cedo, mas às vezes precisou ir de última hora. Então os nossos mesários já são informados para saírem no corredor: olha, sessão tal, tem alguém aí perdido procurando a sua sessão, aqui é a sessão tal. Aí a pessoa chegando, desde que chegue até as 17 horas, ela recebe uma senha. Com essa senha, com certeza, fique tranquilo que tendo a senha você vai votar, mesmo que seja 17h15. Eu não acredito que essa fila será longa, gente. Não, tomara que corra. Tem tudo para correr bem. Aliás, às vezes acontece, doutora Gislene, doutor Walter, em situações, eleições anteriores, de repente a urna quebrou. Como é que vai se dar essa medida para substituir? Nós temos urnas de contingência. As urnas agora já estão todas prontas e nós temos, na atualidade, 49 urnas de contingência. Não, é inimaginável quebrarem mais de 49 urnas. Sim. Além delas, ainda nós estamos trabalhando em cima de 20. Os nossos técnicos estão tentando acertar mais 20. Nenhum problema sério. Normalmente são problemas que a bateria não está funcionando bem, mas de maneira geral nós temos urnas suficientes, sim. Tem até no dia a votação paralela, que pode acontecer de uma sessão eleitoral de Santos ser sorteada para a votação paralela, que é uma forma de verificação da idoneidade de que você está votando para determinada pessoa e seu voto se destinou realmente àquele eleitor. Porque isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito. Pô, eu estou digitando lá, mas será que o meu voto vai mesmo para esse candidato? Tem formas de você que está aí nos vendo agora acompanhar isso. Quando nós fazemos a verificação das urnas, é um ato público, é feita a ata. Inclusive, eu me reuni com o meu pessoal num domingo, que eu falei assim, ninguém pode dizer que está trabalhando, tem os que estariam, mas há um percentual, a probabilidade era maior de acesso à verificação. E essa verificação, ela pode ser feita no início, durante e ao final da preparação das urnas, sobre qualquer urna. Aí a pessoa pergunta, como funciona isso? Funciona assim, nós vamos lá, a urna
recebe as informações e nós votamos. Só que nós procuramos votar até de forma aberta. Nós falamos, vamos pôr um nulo, 2 em branco, tantos com tais números aleatórios. E depois de feitos esses votos, nós imediatamente imprimimos o boletim de urna. Ele é idêntico aos votos que nós falamos. Para isso é a votação paralela também. Eles fazem os votos nas cédulas e na urna. Ao final, eles apuram ambas para mostrar que um é o espelho do outro. E que, portanto, não há nenhum tipo de fraude, nenhum risco para o voto, para a segurança no voto do eleitor. Agora, aproveitando esse gancho, doutor Walter, e com relação à apuração, como é que ela vai se dar em Santos? Então, terminada a votação, o próprio presidente da sessão imprime boletins de urna. Sim. Alguns chamam de filipetas. É o resultado daquela sessão eleitoral. Lá o senhor tem o número de eleitores que votaram, o comparecimento, a quantidade de votos atribuídos a cada candidato e também se houve alguma justificativa, os eleitores que justificaram naquela sessão. Esse boletim de urna é imediatamente publicado na porta da sala de aula e aos representantes de partidos políticos ali presentes. Ele também, o presidente de sessão, retira da urna um pendrive, uma mídia de resultados, e essa mídia de resultados ela é recolhida ao cartório eleitoral. Chegando ao cartório eleitoral, essa mídia de resultados ela é introduzida em um computador que já está preparado para isso, para fazer a transmissão ao Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral ele tem mecanismos, chaves de segurança para reconhecer se aquele pendrive realmente se refere àquela urna específica. São chaves eletrônicas e uma vez reconhecida aquela chave eletrônica como sendo uma chave eletrônica legítima, os dados são importados pelo Tribunal Regional Eleitoral eletronicamente. E a apuração é aquela que todos nós podemos acompanhar pela televisão, aqui pelo Santa Cecília vão poder acompanhar também, né? Então, a apuração é feita desse modo. Não há uma apuração local. Nós não temos uma apuração em Santos. Nós temos divulgação, que até a divulgação é feita na Zona Mãe, que é 118. Nós temos divulgação de resultados. Agora, eu gostaria de dizer, o senhor tocou num assunto importante, principalmente as pessoas que não estão habituadas com o computador, a urna eletrônica não é um bicho de 7 cabeças. E ela é resistente, viu? Pode mexer nela que ela aguenta. Eu não tenho medo de lidar com a urna eleitoral. Pode apertar lá. Pode apertar a urna, não tenho medo, porque às vezes a pessoa tem tanto receio. Não estragar, a pessoa tem tanto receio que ela se atrapalha. Não tenham receio. O que eu gostaria de... 2 pontos. Que eu gostaria ainda de... O presidente da sessão eleitoral, ele está autorizado a ajudar o eleitor. O que é ajudar o eleitor? Sem devassar o voto, o presidente da sessão vai lembrando ao eleitor. Olha, o primeiro voto é para deputado estadual, o segundo é para deputado federal. Enfim, ele vai orientando claro, sem devassar o voto. Perfeito. E, finalmente, a pena, passa rápido. Sabe que eu queria salientar dentro disso, só voltando um pouquinho, percebam que a apuração, embora ela oficialize quando termina tudo na totalização, a apuração começa ali quando imprimiu o boletim de urna. Sem dúvida. Aquilo ali já é uma contabilidade daquela sessão. E a divulgação se dá pelo Tribunal Regional Eleitoral. E é possível depois aqueles fiscais que receberam a cópia conferirem. Sem dúvida. O trabalho completo, por favor. E a outra coisa é que às vezes o eleitor, ele chega na urna eletrônica e ele não atenta para o fato de que o primeiro voto dele é para deputado estadual. E ele quer começar o voto para o presidente da República. Ele digita o número do presidente da República. Nesse caso, senhores, não aparecerá foto de ninguém, porque se o eleitor digita só 2 números para deputado estadual, o eleitor está votando para a legenda daquele do partido daquele candidato à presidência da República. Então, e isso tem sido motivo de muita discussão. Muita atenção, portanto. E esses dias as pessoas têm toda a oportunidade de obter todas as informações nos jornais, nas emissoras de televisão, como neste programa, que é um programa de prestação de serviço a você, eleitor. Queria agradecer muito a sua presença, doutora Gislene, foi um prazer recebê-la. Eu agradeço e a Justiça Eleitoral também. Tudo bem. Muito obrigado, doutor Walter, mais uma vez. Eu agradeço a sua participação aqui no Jornal em Foco. Agradeço a ambos os juízes eleitorais
demais a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.